Deixa eu tentar uma coisa aqui. Você pediu pra gente fazer a página 17, né? Isso mesmo, pedi para fazer a página 17. Mas primeiro, antes de nós começarmos a fazer a página 17, eu só vou dar ver o que nós já trabalhamos sobre a região sudeste, depois eu vou continuar, e depois eu volto para nós fazer a correção, e eu vou passar mais algumas atividades para vocês fazerem. Vamos lá. Nós começamos lá na região sudeste, nós vimos os 4 estados que compõem a região nordeste. Nós vimos o clima que tem na região sudeste, e é o tropical, o subtropical e o tropical de altitude. Cada um vai ter a sua característica própria. Nós trabalhamos microclima, que é um clima onde temos em uma área específica da cidade, que normalmente essa área ela tem uma característica diferente. Exemplo, ela tem pouca vegetação, tem muito asfalto, prédio, trânsito, então podemos dizer que a temperatura dela é mais alta do que a região. Nós também trabalhamos a vegetação, e nós temos 6 tipos de vegetações, que é a caatinga, campos, cerrado, floresta subtropical, floresta tropical, vegetação litorânea ou mata atlântica, e paramos por aí. Hoje nós vamos trabalhar relevo, hidrografia, e nós vamos falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento industrial e um pouquinho também sobre a indústria. Então, vamos lá. Quem está com a apostila, nós vamos começar nossa aula hoje. Vai da página 24, que vai falar sobre o relevo, até a página 31. Algumas coisas que o professor vai falar, que nós vamos trabalhar, nós já trabalhamos em outros conteúdos. Então, alguns o professor vai passar mais rápido. Outro professor vai parar um pouquinho e vai explicar com mais detalhes. Então, vamos lá. Página 24, relevo. Se vocês notarem o relevo da região sudeste, ele é característico das 3 principais formas de relevo que nós temos no Brasil: planalto, planície e depressões. Essas três formas de relevo nós encontramos praticamente em todo o Brasil. Em algumas regiões vai estar mais caracterizado planalto, outras mais planície, porém em outras vai estar algumas partes de depressões, mas são pequenas áreas. Vamos lá. Quando nós falamos de planalto, principalmente na região sudeste, para vocês terem uma ideia, dos 5... Página 25, 24 e 25, nós estamos na apostila. Para vocês terem uma ideia, dos 5 pontos mais altos do Brasil, com maiores elevações, 3 estão na região sudeste, que são, podemos dizer, o Pico da Bandeira, em Minas Gerais, com 2.891 metros, quase 3.000 metros. Nós temos a Pedra da Mina, também em Minas Gerais, com 2.798. E nós temos o Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, que é 2.700. Ou seja, desses pontos mais elevados, dos 5, 3 estão na região sudeste. Então, notem como a região sudeste, ela, ao mesmo tempo, ela é muito importante para o país, podemos dizer, em economia, ela também é importante na questão de relevo. Por quê? Dos 5, 3 nós temos ali. E fazendo com que alguns desses sejam pontos turísticos para a região. Então, é mais uma fonte de renda para essa região.
E também não podemos esquecer que na região sudeste nós temos não só na região sudeste, no sul do Brasil, nós temos um aquífero. O que são os aquíferos? Alguém pode me dizer? Hum? Aquíferos são o quê? Reservatórios de água potável. Aquíferos são reservatórios de água potável que vão ajudar a abastecer algumas cidades. Porém, esses reservatórios não eram para nós estarmos o quê? Utilizando. Nós temos alguns países, principalmente igual a Argentina, o Paraguai, porque o aquífero, o Saga, o Guarani, ele não é somente do Brasil, outros países já começaram a utilizar. Então, temos que tomar cuidado. Já na página 25, nós vamos falar sobre hidrografia. Quando nós falamos de hidrografia, nós estamos falando de quê? Quando vocês escutam a palavra hidrografia, estão escutando do quê? Rios, mares. Isso, água. Água de uma maneira geral. Aí a água pode ser do rio, pode ser dos mares, pode ser dos aquíferos, pode ser dos oceanos. Bom, por que eu falo isso? Porque a região sudeste do Brasil, ela é cortada por alguns rios importantes, algumas nascentes de alguns rios que vocês já ouviram falar, pelo menos na televisão, alguns de vocês já devem ter visto na televisão, e a nascente do rio São Francisco, que corta o Nordeste, que é muito importante, que nós já trabalhamos, que é muito importante para o desenvolvimento daquela região. E lembrando também que o rio ele é importante para o desenvolvimento da região. Quando a gente fala que o rio, que o mar, que a hidrografia é importante, porque nós temos algumas características. O rio, vamos falar primeiramente do rio. O rio ele é importante porque ele vai ser, às vezes, mais prático, o transporte mais barato do que a rodovia. Quando nós falamos de mares, nós também estamos falando da hidrografia, nós estamos falando da pesca, a pesca industrial, que também vai acontecer no rio, só que no rio é mais uma pesca o quê? Tradicional, diferente da do oceano, dos mares. E também nós temos nos oceanos ou nos mares uma extração de recursos, e nós podemos dizer que é a extração de petróleo. O petróleo também vai ser uma fonte econômica importante para a região. Vamos lá, continuando. As águas oceânicas, vocês já ouviram falar de pré-sal em algum momento da vida de vocês? Ou já leram pré-sal? O que é esse pré-sal? Alguém pode me dizer? Que passa sempre na televisão? Não sei o que é. Ninguém sabe? Pessoal, pré-sal é a extração de petróleo que está abaixo do oceano. Porém, a extração do pré-sal, ela é difícil. Por quê? Porque tu tem que ter alguns equipamentos específicos. E, às vezes, o país não tem a tecnologia necessária para extrair o petróleo lá do pré-sal, que é embaixo da camada de rocha. Então, às vezes, o país tem que pegar essa tecnologia emprestada de outro país ou de uma empresa e extrair o petróleo. E, às vezes, não vale a pena porque, às vezes, vai ser muito caro. Então, o Brasil ele tem o pré-sal, porém, ele está buscando tecnologia para
extrair esse petróleo sem depender de outros países, ou sem depender de outra empresa. É difícil? É. É complicado? É. Mas o Brasil está vendo uma possibilidade de extrair esse recurso mineral que é muito importante para o desenvolvimento do país, principalmente um país que é dependente do petróleo, porque o petróleo ele não é utilizado somente para a fabricação de combustível, ele é fabricado por uma série de produtos. É muito importante o país ele, ele ter o controle do petróleo. Aí lá na página 26, nós temos uma imagem daquela da área, de uma área de planalto e de planície e depressões, e embaixo nós temos um navio, uma plataforma de petróleo. No Brasil, a Petrobras ela é a responsável para captar ou extrair o petróleo. A, a Petrobras ela tem tecnologia suficiente para isso? Todo o processo não, mas parte do processo sim. Então, a maior parte do processo é a Petrobras que faz, e outra parte ela não ela que faz todo o processo. E lembrando que nas águas oceânicas nós temos a chamada plataforma continental. O que é a plataforma continental? É aquela área que vai da faixa de areia até parte do oceano. Essa parte, podemos dizer que a plataforma continental brasileira, ela é exclusivamente do Brasil. Passando dessa plataforma continental, indo para o oceano, podemos dizer assim, já no meio do oceano, são as chamadas águas internacionais. Se o Brasil quiser deixar alguns navios passarem pela plataforma continental, o Brasil pode deixar, não tem problema nenhum. Se o Brasil não quiser que um navio de uma bandeira de um país X não ultrapasse a plataforma continental, o Brasil ele pode proibir esses navios de entrarem na plataforma continental, porque a plataforma continental é exclusiva dos países, exclusiva. E ali na página 27 nós temos uma reportagem de duas ilhas, e as duas ilhas mais distantes da costa, que é Trindade e Martim Vaz, que foram importantes principalmente no período da colonização, do descobrimento do Brasil, como podemos dizer assim, para os portugueses nessas duas faixas, nessas duas ilhas. E na página 28, nós vamos falar sobre o desenvolvimento industrial e econômico do Brasil, ou da região sudeste. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha naquele gráfico que tem ali, parece uma pizza, na página 28, que vai dizer e vai mostrar para nós a participação do PIB por região. Quando a gente fala PIB, vocês estão falando do quê? Já ouviram falar esse PIB? PIB significa o quê, afinal? Quem sabe me dizer? Produto Interno Bruto. Mas que produto é esse? Tudo que é produzido no Brasil. Tudo que é produzido no Brasil, para vocês terem uma ideia, 54,90% ou quase 55% é produzido na região sudeste. É muita coisa. Por isso que a região sudeste é uma região tão rica. Por isso que a região sudeste é uma região tão próspera. Por quê? Porque a maior parte do que é produzido no Brasil é nesses 4 estados, principalmente no estado de São Paulo. Não é à toa que a industrialização ela começa ali
e ela tem reflexos até os dias de hoje, mostrando para o Brasil o quanto essa região ela tem um diferencial que as outras regiões não têm, principalmente o apelo econômico, renda. Aí, ali na página 29, nós vamos falar um pouquinho sobre agropecuária e mineração. Quando nós falamos de agropecuária e mineração, nós estamos falando de qual setor? Primário, secundário ou terciário? Qual dos três setores? Primário. Lembra que nós trabalhamos no setor primário, secundário e terciário? O primário, a agricultura, extrativismo e a mineração. O secundário, a indústria. O terciário, comércio e serviço. Então, nesse processo de desenvolvimento, a agropecuária e a mineração, principalmente na região sudeste, ela ganha destaque. Dois estados, principalmente, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, por os dois, pelo seu tamanho, em relação ao Espírito Santo e Rio de Janeiro, e outro pela a junção da agricultura e da indústria. Fizeram com que esse cenário fosse favorável para o desenvolvimento de algumas técnicas que nós podemos colocar na criação de animais, como bovinos, suínos. Podemos colocar também na agricultura, principalmente Minas Gerais e São Paulo. Ah, professor, então Rio de Janeiro e Espírito Santo não são importantes. Não, eles são importantes, mas pelo tamanho, extensão territorial e pelo desenvolvimento e técnicas ligadas à agricultura, Minas Gerais e São Paulo ganham ou levam vantagem em relação a essa região. E, falando um pouquinho também, nós podemos... Vocês já ouviram falar lá na página 30 sobre o quadrilátero ferrífero? O que é isso, quadrilátero ferrífero? No século XVI, XVII, XVIII, eles começaram a encontrar metais do Brasil, e principalmente na região sudeste, mais especificamente no estado de Minas Gerais. E teve 4 cidadezinhas que ganharam destaque e foram apelidadas de quadrilátero ferrífero, que foram Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Essa Mariana, que ocorreu o acidente da mina de rejeito da Vale do Rio Doce, da Vale, com rejeito de minérios. Então, Mariana, para vocês terem uma ideia, ela já, há muito tempo, já tinha exploração de minerais ou de minérios até os dias de hoje. Olha, então, a quantidade de minerais que essa região tem, devido que à formação geológica da Terra lá no período da Pangeia, lá de trás, chegando até os dias de hoje. E para nós fecharmos essa explicação, para nós daqui a pouco começarmos a trabalhar realmente, nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria. A indústria da região sudeste, o maior polo industrial do Brasil, onde está situado as maiores indústrias do Brasil, tem uma forte importância econômica para o país. São Paulo começou o processo de industrialização do Brasil, até chegar aos dias de hoje. E também temos uma
apelo econômico e social muito grande da região Sudeste, devido ao crescimento que essa região teve. Não que as outras regiões não tiveram. As outras regiões estão tendo, mas não com o mesmo apoio, não com a mesma importância e não com o mesmo crescimento que essa região tem. Aí que é a grande importância. Quando nós falamos da região Sudeste, é um caso à parte. Por quê? Porque é uma região e temos alguns estados e temos algumas cidades que se comportam com uma importância muito grande para o país. E aí nós vamos ver que nós temos forte concentração industrial, nós vamos ver que nós temos o maior número de habitantes das regiões, nós vamos ver que São Paulo recebe um número de turistas e de, podemos dizer, importância muito grande, recursos muito grandes, que vai fazer com que toda a cadeia produtiva passe do tanto da agricultura até chegar ao setor terciário, porque essa cadeia produtiva é muito importante para o desenvolvimento do país.